esta mensagem possa de fato ser uma mensagem que nos faça refletir, Senhor, a respeito da nossa vida cristã. Vivemos dias trabalhosos, Pai, e somente o Senhor pode aliviar a nossa carga. Somente o Senhor pode conduzir a nossa vida às águas tranquilas. Somente o Senhor pode nos refrigerar num momento de tanta turbulência, num momento de tanta aridez espiritual. Somente o Senhor pode nos conduzir e nos capacitar a estar de pé. Em nome de Jesus eu te oro, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor, nosso Deus. É aos teus pés, é onde eu quero estar. Como eu disse, nessa oportunidade, no nosso culto de hoje, nós vamos estudar a respeito do despertamento espiritual. Despertamento espiritual é o tema da nossa mensagem de hoje, a mensagem de Deus Que para me o seu render e te coração. adorar. Estamos então iniciando o nosso culto Tudo que há em mim, ensino da palavra de Deus. Um culto onde nós nos quero debruçamos te sobre a palavra ofertar. e deixamos Deus falar conosco. Deixamos Mas Deus ainda é tocar pouco, eu na nossa sei. vida. Deixamos Deus nos Se conduzir comparado ao ao seu que Espírito Santo ganhei, através deste culto de não ensino sou da apenas palavra de servo, Deus. teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. As mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. os homens. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, tua noiva, Senhor, declara: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei Vamos abrir as nossas Bíblias somente a ti, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5 e o verso de número 1. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa, uma leitura um pouco longa, porém é uma leitura necessária, uma leitura de 14 versos, do verso 1 ao verso 14, nessa oportunidade para que nós possamos então
compreender o que Deus tem para nós nesta oportunidade. Vamos lá? Efésios capítulo 5 e o verso de número 1. É o que nós vamos estar lendo agora. Acompanhe aí a sua Bíblia, acompanhe aí no seu celular, acompanhe essa leitura, é uma leitura bastante interessante. Efésios capítulo 5, verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem baixeza, nem conversas tolas, nem gracejos indecentes. Coisas essas que não convêm, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou qual é o idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda a bondade e justiça e verdade, provando que é agradável ao Senhor, e não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-a. Porque as coisas feitas por eles em oculto, até o dizê-las é vergonhoso. Mas todas estas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, esse texto de Efésios que nós acabamos de ler é um texto que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Éfeso. É um texto que ele vem falando a respeito da santidade cristã, a respeito do contraste que há entre a vida cristã e a vida do mundo, a vida do homem que anda fora da presença de Deus. E esse texto, ele vem trazendo uma série de recomendações aos irmãos ali na igreja de Éfeso. Recomendações essa que o apóstolo Paulo traz para a igreja, para que a igreja entenda a diferença entre igreja e o mundo, entre o povo de Deus e o povo que não serve a Deus. É importante nós entendermos essa diferença, porque essa diferença ela deve ser explícita diante daqueles que nos cercam, diante daqueles que nos rodeiam. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele
desperta, ele sacode aquele povo ali na igreja de Éfeso para que eles possam entender que os tempos são maus, que os tempos são ruins, que o momento era um momento ruim e que a igreja precisava estar atenta à palavra e à vontade de Deus. E hoje nós vamos falar justamente sobre isso, sobre esse tempo mau, sobre esse tempo de desprendimento das coisas espirituais, sobre esse tempo de afastamento da presença de Deus e a importância de buscarmos a presença de Deus, de estarmos diante do Senhor, para que Ele nos ilumine, para que nós possamos iluminar aqueles que estão à nossa volta. Então é importante nós entendermos o papel da igreja nesse momento da nossa história, neste momento que nós estamos passando. Nós vamos à nossa introdução. A nossa introdução, ela nos diz assim: o alvo de Paulo é mostrar que aquele que renuncia os ímpios caminhos do mundo deve viver uma vida compatível com sua nova realidade. Então, nós vimos aí nos 13 versos que nós lemos do capítulo 5, Paulo falando que devemos andar como Cristo andou, que devemos deixar de lado toda prostituição, toda impureza, toda avareza, né? Que palavras torpes, piadas imorais, que tudo isso deve ficar fora. Adultério, prostituição, deve ficar fora. Mentira, tudo isso deve ficar fora da nossa vida. Que nós devemos então viver conforme uma nova vida, uma nova realidade que nós temos agora em Deus, em Cristo. Portanto, em vez de prosseguir tomando parte nas obras infrutíferas das trevas, deves despertar-se plenamente do seu sono e levantar-se e abandonar todos os aspectos dos ímpios caminho, da companhia dos que se acham espiritualmente mortos. Ou seja, nós fomos achados, resgatados em meio a um vale onde o que existia era somente mortos. E em meio a esse vale, Cristo nos chamou. E agora o apóstolo Paulo olha para a igreja em Éfeso e diz: desperta! Vocês que estão aí no meio, vocês que foram resgatados do meio desses mortos, vocês têm que despertar, têm que levantar, têm que tomar uma posição em Cristo Jesus. O bendito resultado dessa atitude será que Cristo resplandecerá sobre nós, ou Cristo nos iluminará. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito desse despertamento espiritual tão necessário nos nossos dias, tão necessário às nossas vidas. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa palavra, prestasse muita atenção nessa fala e que você pudesse refletir a respeito dela nessa noite, nessa oportunidade que nós temos. Nós vamos, nesse texto que nós vamos tomar por base, que é o verso 14, nós vamos trabalhar ele, dividindo ele em 3 partes. Esse texto que nós temos no verso 14, ele demonstra a clara participação ativa de cada um de nós na nossa salvação. Podemos dividir ele então em 3 partes, que são 3 comandos que o apóstolo Paulo
dá para aqueles que estão ingressando ou aqueles que estão comprometidos, assumindo uma responsabilidade diante da presença de Deus. Aqueles que decidem por Cristo e decidem estar na presença de Deus, caminhando em direção aos céus. E ele então, no verso 14, depois de falar tudo aquilo, o modo que nós devemos e não devemos viver, ele então diz no verso 14: desperta tu que dorme, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. É o que o apóstolo Paulo fala no verso de número 14. Muito bem, a primeira palavra, a primeira parte desse verso que eu quero trabalhar, que eu quero conversar com vocês, que nós vamos meditar nessa oportunidade, é justamente a primeira parte que diz desperta. Este despertar pode ser um tomar consciência do estado em que se está. Esse despertar pode ser um tomar consciência da situação em que se encontra. A primeira coisa que nós precisamos fazer é tomar consciência do nosso estado. A primeira coisa que uma pessoa doente precisa fazer é tomar consciência de que tem uma doença. Nós somos muito rápidos, nós somos muito bons em negar a situação em que nós estamos vivendo. E nós podemos ver isso na nossa vida familiar, por exemplo. Às vezes nós estamos enfrentando um problema com a esposa, com o esposo, com o filho, com o pai, com o irmão. E um líder nos pergunta, ou um amigo nos pergunta, como está lá? Está tudo bem? Tudo tranquilo? E nós simplesmente dizemos, está tudo tranquilo. Às vezes, nós falamos assim e tomamos por base aquela mulher que estava com o filho morto e que o moço do profeta chegou até ela e perguntou se ia tudo bem. Ela disse que estava tudo bem. Parece-me que quando nós falamos sobre aquela mulher, nós falamos sobre fé. E que ela disse que estava tudo bem porque ela tinha fé. Na verdade, se nós formos observar o texto, ela disse que estava tudo bem porque era Geazi que estava perguntando. E ela acreditava que quem podia resolver o problema dela era justamente Eliseu e não Geazi. Por isso ela disse para Geazi, vai, tudo bem. Mas quando chegou diante do homem de Deus, que o homem de Deus fez a pergunta para ela se ia tudo bem, ela disse, não, meu senhor, não vai tudo bem. Eu preciso urgentemente de ajuda. Eu não consigo vencer essa situação sozinha. A minha situação está precária, meu filho está morto. Meu filho está morto. Eu preciso de ajuda. Então, esse despertar é esse tomar consciência. Esse tomar consciência de que a situação está caótica, de que precisa de fato da ajuda para que possa prosseguir na sua caminhada. Então, o apóstolo Paulo, ele diz aos irmãos ali em Éfeso, desperta tu que dormes. Desperta. Toma consciência. É como se ele estivesse dizendo, ei, acorda, acorda, acorda. Sua situação não está boa. Acorda, sua situação precisa melhorar. Acorda, a vida que você tem que viver é uma vida diferente daquela que você vivia sem Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele estava dizendo àquele povo, é preciso despertar. É preciso tomar consciência da situação.
Nós temos um exemplo claro disso. Nem conversas tolas, com o filho pródigo. Lucas, capítulo de número 15. Nós temos o filho pródigo que estava numa situação muito difícil depois de sair da casa de seu pai. Ele achava que tudo estava bem para ele. Ele achava que ao sair da casa do seu pai, tudo ia ficar às mil maravilhas, afinal ele tinha dinheiro no bolso. Mas o filho pródigo, a partir do momento que ele saiu de casa, ele não tinha mais como carregar o seu sustento, ele não tinha mais como recarregar as suas forças financeiras. Então, como ele não tinha como recarregar essas forças financeiras, elas foram acabando, elas foram diminuindo, elas foram minguando. E chegou um momento em que aquele filho pródigo estava numa situação tão difícil, que já não tinha mais o que comer. E diante de tanta relutância em voltar para casa, diante de tanto orgulho em voltar para casa, chegou um momento na vida daquele moço, na vida daquele rapaz, que ele simplesmente parou um pouquinho, curvou a sua cabeça, pensou na sua situação e disse: eu preciso voltar para a casa do meu pai. Eu preciso me reconciliar com ele. Eu preciso conversar com ele. Eu preciso tomar uma atitude na minha vida. Não é possível. Há tão pouco tempo atrás eu tinha tudo, há tão pouco tempo atrás eu tinha uma cama boa para dormir, eu tinha boa comida para comer, eu tinha boa roupa para vestir, eu tinha o meu pai do meu lado que sempre me socorria, que sempre supria as minhas necessidades, e agora eu estou nessa situação. Não. Eu tenho coisa melhor para viver, eu posso ter coisa melhor para viver. Eu preciso resgatar aquilo que eu tinha antes. Eu preciso resgatar aquilo que eu perdi. Eu reconheço que eu pequei contra o meu pai. Eu reconheço que eu fiz a maior besteira que eu podia fazer na minha vida quando eu saí da casa do meu pai. Eu preciso voltar para a casa do meu pai novamente. Então aquele moço caiu em si. Aquele moço, ele chegou a uma conclusão de que ele precisava tomar uma atitude para a sua vida. Ele achou que era melhor sair da casa do seu pai, mas agora ele entendeu que sair da casa do seu pai não foi um bom negócio. Mas ele precisou cair em si. Ele precisou se despertar a respeito da sua situação. Desperta. A minha situação está deplorável. Eu preciso fazer alguma coisa. Desperta é a palavra que inicia o verso de número 14 do capítulo 5 de Efésios. A minha situação está deplorável. Eu preciso tomar uma atitude. Despertar é entender, é sentir que pode ser diferente aquilo que nós estamos vivendo. Que é possível melhorar. É perceber que a situação atual não é a que o Pai tem para nós. É o tão popular abrir os olhos. Despertar é fundamental para que nós possamos tomar uma atitude na nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo inicia dizendo: ei, desperta, acorda.
E esse desperta, este acorda, ele foi direcionado para a igreja, não foi por acaso. O apóstolo Paulo percebia que aquela igreja estava situada em meio ao paganismo. Aquela igreja estava situada em meio a uma situação em que seria muito fácil ela ser corrompida. Em meio a uma situação que seria muito fácil aquele povo voltar às práticas passadas. E alguns deles até tinham voltado às práticas passadas. Então o apóstolo Paulo diz: ei, desperta, você que ainda não voltou para as práticas passadas, desperta para que não voltes. Você que está pensando em voltar, desperta para que não volte. Você que está voltando, desperta, sai disso. Isso não te pertence mais. Isso não faz mais parte da tua vida. Não é isso que Deus tem para você. Deus tem coisa melhor. Para aqueles que já haviam se distanciado, ele estava dizendo: ei, desperta, Deus tem coisa melhor para a tua vida. Para aqueles que eram só nominais, para aqueles que só estavam nas reuniões, mas não tinham compromisso nenhum, Paulo diz: desperta, Deus tem coisa melhor para a tua vida. Deus tem coisa melhor para a tua vida. Desperta. Ouça o que eu estou falando, ouça o que eu já falei e desperta. Abre teu olho, para um pouquinho, pensa a respeito daquilo que Cristo tem para a sua vida. Desperta. E aí então, a segunda parte do versículo, depois que Paulo diz: desperta tu que dormes, ele diz: e levanta-te. O primeiro passo é tomar consciência, é fazer uma profunda reflexão sobre o estado atual. Está bom do jeito que está? Pois aí, façamos uma reflexão a respeito da nossa vida espiritual. Façamos uma reflexão a respeito da nossa vida espiritual, como fazemos reflexões a respeito da nossa vida material, da nossa vida financeira. Há momentos que a gente para, dá uma analisada nas contas, dá uma analisada no salário e a gente fala: preciso tomar alguma atitude. Não dá. Eu tenho gastado mais do que eu como, mais do que eu ganho. De repente a gente sobe numa balança e aí a gente pensa: não dá, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa. Eu pesava X e agora estou pesando Y. Não dá. Eu preciso tomar consciência de que está errado isso. Eu passei a minha vida toda pesando X e agora eu estou pesando Y. Não, eu preciso voltar àquele peso que eu tinha antes. Meu Deus, eu estudei tanto e naquele emprego eu ganhava tanto e agora eu estou ganhando só isso. Não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso voltar para aquilo que eu ganhava antes. Às vezes nós fazemos essa reflexão, nós temos esse despertamento, esse insight a respeito da nossa família. Meu Deus, há tantos anos atrás era tão bom a convivência com a minha esposa, com meu esposo, com meus filhos. O que aconteceu? Eu preciso fazer alguma coisa. Mas esse despertar, ele precisa também acontecer na vida espiritual. Esse despertar, ele precisa também ser feito, ele precisa acontecer na nossa relação com Deus. Para um pouquinho, pensa. Para um pouquinho e pensa como era a sua relação com Deus. Antes dessa situação espiritual morna que você está vivendo. Pensa como era a sua relação com o Pai,
antes dessa situação morna que você está vivendo. Deus, Ele tem pressa em ter um relacionamento caloroso conosco. Deus, Ele tem pressa de ter uma intimidade, uma comunhão conosco. É preciso que nós nos despertemos para isso. Será que essa nossa situação não pode melhorar? Não tem como ser diferente? O que eu posso fazer para isso melhorar? O primeiro passo é despertar. O segundo passo, segundo o apóstolo Paulo, é levantar, é tomar uma atitude. Tomar uma atitude. E aí, mais uma vez, nós voltamos ao filho pródigo. Mais uma vez, voltamos à história do filho pródigo. O filho pródigo, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele pensou, analisou a sua situação, viu que o negócio não estava bom, que precisava melhorar, chegou à conclusão que tinha como melhorar, ele sabia os caminhos para melhorar, e agora ele tomou uma atitude em direção a esse caminho. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Esse levantar é vencer as barreiras, é ir em direção ao Pai, é pedir perdão a Ele, é pedir para voltar para a sua presença. Aquele moço estava sem dinheiro, sem amigos e sem forças por causa da fome. Mas ele levantou-se e foi ter com o seu pai. Então tomamos consciência do problema e agora nós fazemos alguma coisa para retornar à presença do Pai. Assim como na nossa situação, não deve ter sido uma batalha fácil, não deve ter sido uma luta fácil para chegar até a casa do Pai, porque ele estava numa terra longínqua. Conosco, quando falamos em retorno à presença de Deus, em um despertamento espiritual, não será diferente. Nós enfrentaremos problemas, dificuldades, adversidades. É nesse momento que nós vemos quão determinados nós estamos em voltar para a presença do Pai. Voltar àquilo que era antes nem sempre é muito fácil. Nem sempre é fácil. Voltar para aquilo que nós tínhamos antes, às vezes é uma luta imensa. E às vezes precisamos de ajuda para isso. Às vezes precisamos de auxílio para que isso aconteça. Às vezes precisamos pedir socorro. Quem sabe aquele moço, por estar tão fraco, com fome, não tendo o que comer, quem sabe ele não conseguiria chegar sozinho. Quem sabe ele pegou uma carona com algum viajante para chegar até a casa do seu pai. Quero te dizer que o retorno para a presença de Deus é possível, mesmo com as dificuldades, mesmo com as lutas. Nós temos o auxílio do Espírito Santo. Deixe que o Espírito Santo lhe auxilie nessa caminhada de volta. Deixe que o Espírito Santo lhe auxilie nesse caminho até a presença de Deus. Mas tenha consciência que é preciso voltar para a presença de Deus novamente. Tenha consciência que é preciso tomar uma atitude em relação a essa vida que você está vivendo. Lembra de como era a sua vida na presença de Deus? Lembra algum tempo atrás como era a sua postura quando chegava na casa do Senhor?
Lembra como você louvava a Deus com alegria, como você louvava a Deus com entusiasmo, como você louvava a Deus com o seu coração? Lembra? Lembra que houve um tempo na sua vida em que você não se importava com o que estava acontecendo com o irmão do lado? E quando eu digo não se importava, eu quero dizer que você não observava as coisas que aconteciam de errado do seu lado. Você não deixava que a sua vida fosse levada pelas observações dos erros dos outros. Mas você tinha um compromisso firme com a palavra de Deus. Você olhava frequentemente para a palavra de Deus. Mas o tempo foi passando e aquele entusiasmo da presença de Deus foi passando também. Aquele fogo que existia dentro do seu coração, ele foi esfriando. Tá certo que com o tempo nós amadurecemos. Tá certo que com o tempo nós vamos tomando atitudes diferentes por causa do amadurecimento. Mas nós nunca podemos deixar de sentir a comunhão, a intimidade, a presença de Deus na nossa vida. Lembra quando éramos novos convertidos, o quanto nós orávamos, o quanto jejuávamos? Você lembra disso? E agora não oramos mais nem na hora do almoço, do jantar, de dormir. É preciso tomar uma atitude. É preciso levantar. É preciso seguir em direção ao Pai. É preciso pedir ajuda nos momentos que não conseguir. Mas é preciso fazer esse caminho de volta para a presença de Deus. A terceira parte desse verso, a primeira diz respeito a mim, desperta. A segunda também diz respeito a mim, levanta-te. A terceira diz respeito ao próprio Cristo. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. E Cristo te iluminará. Quando nós nos despertamos e nos levantamos dentre os mortos, então a luz de Cristo resplandece sobre nós. Ilumina a nossa vida. Quando nós nos despertamos, tomamos uma atitude, nos levantamos, nós então conseguimos chegar até a presença de Cristo e Ele resplandece sobre nós, iluminando a nossa vida com terna, maravilhosa e suave radiância. A radiância da presença amorável do Salvador. É assim que as veredas dos justos são como a luz da aurora, que brilha mais e mais até chegar dia perfeito, como diz Provérbios 4:18. É preciso nós pararmos. É preciso nós meditarmos na palavra de Deus e refletir sobre ela na nossa vida. É preciso nesses dias nós tomarmos uma atitude. É preciso nesses dias nós nos despertarmos e levantarmos.
É preciso, o apóstolo Paulo deixa isso bem claro na sua palavra, na palavra enviada ali à igreja em Éfeso. Jesus em Mateus, no capítulo de número 5 e o verso 14, ele diz: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. É importante nós entendermos, quando lemos esse texto, que nós não temos luz própria. É por isso que nós precisamos primeiro de Jesus. Primeiro ele nos ilumina. Primeiro ele resplandece sobre nós. Depois nós nos tornamos referência para as pessoas que estão à nossa volta. Por quê? Porque nós iremos então refletir a luz de Cristo que está sobre a nossa vida. E aí nós seremos referência. Seremos referência para aqueles que estão à nossa volta. Seremos referência para a nossa comunidade, para a nossa família, para o nosso bairro, para o nosso estado, para a nossa cidade, para o nosso país. Nós seremos uma referência na vida das pessoas, porque resplandeceremos a luz do próprio Cristo. Resplandeceremos a luz que Ele derramou sobre a nossa vida. Lembra quando você era uma referência? Lembra como as pessoas, lembra quando as pessoas olhavam para a sua vida e te elogiavam a respeito da sua vida cristã? Lembra de quando as pessoas olhavam para você e via alguma coisa diferente? Lembra disso? Era quando a luz de Cristo resplandecia sobre a sua vida. O levanta e resplandece, o desperta, o levanta. É preciso, essa sequência é preciso atitudes da minha parte. Às vezes nós estamos na nossa zona de conforto, nós estamos ali quietinho, nós estamos vendo as coisas indo errado, indo mal, dando tudo errado, e a gente começa a pensar: eu preciso que a igreja faça uma campanha para mim. Eu preciso que o pastor faça uma campanha para mim. Eu preciso que meus pais orem por mim. Eu preciso que as pessoas façam alguma coisa por mim. Eu preciso que a minha esposa, que o meu esposo não desista de mim, que continue. Mas é preciso nós tomarmos uma atitude. É preciso nós entendermos a nossa situação e tomarmos uma atitude. A atitude de estar na presença de Deus. Às vezes o caminho de volta é doloroso. Às vezes o caminho de volta é difícil. Mas ele precisa ser trilhado. Ele precisa ser caminhado. Quando nós estamos sob a iluminação de Cristo, as nossas prioridades são outras. Deus se torna o centro e fazer a sua vontade se torna um prazer. O próximo se torna objetivo e conquistá-lo para Cristo se torna uma missão.
O templo deixa de ser um peso e passa a ser uma necessidade. Passamos a ter desejo de estar na casa do Senhor. Salmo 27, e o verso de número 4, o salmista diz que uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. O salmista, nesse Salmo 27, quando fala do seu desejo de estar na casa do Senhor, ele não está falando simplesmente de estar no tabernáculo. Ele fala aí, a intenção dele aí vai muito além. Está falando aí de presença. Uma coisa eu pedi ao Senhor, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias. Como assim, irmão? Eu quero estar em todos os cultos, culto de quarta, culto de sexta, culto de domingo. Eu acho que tem até pessoas pensando nisso nesses dias. Quando os cultos voltarem, eu vou estar na quarta, na sexta, no domingo, eu vou estar na escola dominical, eu vou estar nas orações, eu vou aproveitar, Não, esse texto do Salmo 27, verso 4, vai muito além disso. De uma participação na casa do Senhor. Na verdade, esse texto fala muito mais de um estreitamento de comunhão com Deus. De estar na presença do Senhor constantemente. Até porque não tinha como, ou não tem como, estar na casa do Senhor todos os dias quando nós levamos para o tabernáculo. Não tem como. Não tinha como para o salmista fazer isso. Mas estar na presença de Deus, isso sim. Nós podemos estar todos os dias e todos os instantes da nossa vida. Que nós possamos ter como prioridade na nossa vida esse buscar da presença de Deus. Que nós possamos ter como prioridade na nossa vida essa comunhão com Deus. Então, vamos fazer uma rápida recapitulação aqui, a sequência que precisamos seguir para que tudo funcione como se deve. Primeiro, despertou. Esse despertou, ou esse despertar, ele acontece quando nós ouvimos a palavra de Deus. Esse despertar, ele acontece quando nós ouvimos aquela pregação. Esse despertar acontece quando nós lemos aquele trecho da palavra de Deus. Esse despertar acontece quando nós ouvimos aquele hino que fala dentro do nosso coração, aquele hino bíblico. Esse despertar é quando nós ouvimos aquela profecia. Esse despertar tem a ver com aquele momento da avaliação ou da autoavaliação que nós fazemos em nossas vidas. E é aquele momento eu vejo, faço a autoanálise da minha vida e percebo que ela não se enquadra com o que a palavra está dizendo. Eu percebo que parte da minha vida que não foram transformadas precisam de uma ação direta do Espírito Santo. Esse é o despertar. É verdade. Hoje a palavra de Deus disse que eu tenho que viver na verdade. Eu gosto de mentir. Eu preciso mudar isso. Isso é um despertamento. Hoje a palavra disse que eu preciso orar mais. É verdade, eu preciso orar mais mesmo? Eu não tenho orado. Hoje a palavra disse que eu preciso amar mais a minha esposa, o meu filho, o meu esposo.
É verdade, eu tenho sido negligente, eu preciso mudar. Esse é o despertar. Ele acontece pela palavra. Ele acontece pelo Espírito Santo. Mas, de repente, você ouve aquela palavra, você se desperta, você vai até a frente, recebe a oração, está determinado a mudar de vida e, de repente, o culto acaba. Tudo aquilo não saiu da porta, não passou pela porta quando você passou. Toda aquela determinação, e quando termina o culto, nós continuamos os mesmos. Ele despertou, ele até se espreguiçou, mas não levantou, voltou novamente mais 5 minutinhos, deixa aqui mais 5 minutinhos. Não é assim que a gente faz na cama? Às vezes fazemos isso na nossa vida espiritual. Às vezes fazemos isso na coisa mais importante que nós temos na vida. E a cama, aí nesse caso, significa a nossa vida desregrada, simboliza o pecado, a comodidade, os desejos carnais. Às vezes nós nos despertamos, mas não queremos deixar tudo isso para trás. A cama é quentinha, a cama é gostosa. Lá fora eu vou precisar andar, trabalhar, suar. A cama é tão boa. E aí nós nos despertamos, nós até pensamos em tomar uma atitude, até recebemos uma oração, mas quando o culto termina, nós continuamos os mesmos. Ao cair em si, o crente precisa tomar uma decisão. Nem sempre essa decisão que tem que ser tomada é agradável. Na maioria das vezes é até dolorosa. Mas a decisão acertada precisa ser tomada. Precisamos nos despertar e nos levantar em busca de mais de Deus. Mais de Deus. Mais do próprio Deus. E não mais das coisas de Deus. Não mais do que Deus pode me oferecer, mas mais do próprio Deus. Eu preciso buscar mais de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida de maneira grandiosa. Que Deus possa falar ao seu coração. Que você possa se despertar a cada dia para a vida espiritual. Que você possa deixar essa zona de conforto, essa comodidade de lado e pensar que nós temos uma vida espiritual. Que Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Ah, irmãos, Ele está voltando. Ele está voltando. Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Isso é fato. Muitos têm perdido essa esperança. Não perca a esperança de um dia estar com Cristo nos céus. Ele vem buscar a sua igreja. E o Espírito Santo, a missão dele é nos preparar para esse grandioso dia. Então dê lugar ao Espírito Santo. Desfrute da comunhão do Pai. Desfrute da amizade do Filho. Desfrute dos cuidados do Espírito Santo com a sua vida. Desperta, levanta-te e Cristo vai te iluminar. Cristo vai te fortalecer. Senhor nosso Deus e Pai querido, nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos. Te agradecemos sobretudo pelo teu amor pelas nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor a cada dia cuida de nós. A cada dia o Senhor nos avisa.
A cada dia o Senhor nos desperta, a cada dia o Senhor fala ao nosso coração. Quantas vezes o Senhor tem usado o ímpio, Senhor, para falar conosco? Quantas vezes o Senhor tem usado as circunstâncias à nossa volta para falar conosco? Nesses últimos dias o Senhor tem usado, Senhor, as circunstâncias da vida para falar conosco. E nós queremos nesta oportunidade te agradecer por esse cuidado infinito, por esta misericórdia sem fim que o Senhor tem pelas nossas vidas. Oh Deus, eu apresento a cada um daqueles que nos ouve, que nos acompanha, que cultua juntamente conosco nessa noite. E eu peço que tu venhas derramar sobre os seus corações a tua graça poderosa. Enche, Senhor, as suas vidas do teu amor, da tua misericórdia. Capacita cada um, Senhor, para estar diante de ti. Que aquele, Deus, que fez um autoexame nessa oportunidade, ao ouvir essa ministração e entendeu que precisa mudar, que o Senhor possa auxiliar nessa mudança, Deus. Que a vida dele possa ser transformada. Que a vida dela possa ser diferente a partir de hoje, Senhor. E que a fidelidade dela possa estar comprometida contigo. Que a lealdade dela possa ser a sua palavra, o seu espírito. Que o teu poder, Senhor, esteja sobre a vida de cada um dos irmãos. Derrama da tua graça. Essa é a oração que nós te fazemos. Em nome do teu Filho Jesus. É no nome do teu Filho Jesus que nós te oramos. É no nome do teu Filho Jesus que nós te agradecemos nessa oportunidade. É em nome do teu Filho Jesus que nós te louvamos por tudo que o Senhor Não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. As mulheres declaram: Santo Deus, e mais uma vez, Deus abençoe, Deus guarde o nome do Senhor.